No vídeo de hoje vamos estar falando sobre o toque da segunda trombeta, em Apocalipse capítulo 8, verso 8 e verso 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. João está contemplando um monte pegando fogo, sendo lançado no mar. Qual é o significado por trás desse símbolo? É óbvio que é impossível uma montanha ser lançada no mar pegando fogo. Há um símbolo aqui, e nós vamos, através da palavra de Deus, lendo vários textos, nós vamos obter clareza em nossa mente a respeito desse símbolo misterioso que João contemplou. À medida que vamos lendo os textos bíblicos, no Novo Testamento e no Antigo, nós vamos compreender com muita clareza qual é o significado literal por trás deste símbolo. O Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, ele disse no capítulo 12, verso 49 de Lucas: Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. O Senhor Jesus está falando do fogo da ira de Deus contra os habitantes da terra de Israel. Jerusalém, em Apocalipse, ela é chamada de Sodoma e Egito. A apostasia, a corrupção, a degradação moral daquele povo do primeiro século, daquele povo judeu, de Jerusalém, dos habitantes de Jerusalém, era tão grande o pecado deles que eles foram chamados de Sodoma e Egito. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 8, está escrito assim: E jazera o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Onde foi que o Senhor Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. E aqui, Jerusalém, a grande Jerusalém, é chamada de, espiritualmente, Sodoma e Egito, por causa dos seus pecados, a sua apostasia, a sua impureza perante os olhos de Deus. Ela também é chamada, no capítulo 18, de Babilônia, no capítulo 18, que fala da queda da grande cidade. E clamou, no verso 2 está escrito assim, capítulo 18, verso 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Verso 4. E ouvi uma voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus lembrou-se das iniquidades dela. O verso 19 e o verso 20 e 21 diz assim: Que lançaram pó sobre a cabeça e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profeta, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Igual é o anjo que pegou essa pedra e lançou no mar, assim tu, ó Jerusalém, que é chamada de Babilônia aqui, será também lançada ao mar. O mar, ele simboliza as nações, se refere às nações da terra. E nós temos no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 2, nós temos ali a informação de que o mar se refere às nações. No capítulo 7, verso 2, diz assim, no verso 2: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu combatiam no mar grande, e quatro animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar.
o mar aqui nesse contexto está falando de povos, dos governos dos povos, das nações. O mar simboliza nações, povos. Aqui nós temos, no texto que eu acabei de ler de Apocalipse, a queda de Jerusalém. Babilônia, ela é chamada de Babilônia. No Antigo Testamento, nós temos no livro do profeta Jeremias uma profecia contra Jerusalém, uma profecia contra os babilônicos. Deus entrou em juízo contra aquele povo, era uma nação rebelde. No capítulo 51, verso 25, está escrito assim: diz o Senhor, eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor. Olha como é chamado Babilônia. Isso não é Jerusalém, é Babilônia mesmo. Monte destruidor. Babilônia ela não foi edificada em montanhas, ela foi na planície desértica. Mas aqui é chamado de monte destruidor, porque monte se refere a governos, autoridades. Montes que destruidor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas. E farei de ti um monte de incêndio. Vou te arrancar e vou te lançar. Isso aqui, o Senhor Deus falando contra a Babilônia. Olha o verso 41 que diz: como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia com a multidão das suas ondas, se cobriu. Babilônia foi punida por Deus, o Senhor castigou, o Senhor desceu com ira, julgando aquela cidade, e puniu eles. Eu te revolverei das rochas e farei de ti um monte de incêndio. Um monte de incêndio. Isso, nós contemplamos essas imagens aqui, da mesma forma, no capítulo 8 de Apocalipse, que nós acabamos de ler, que João contempla um monte pegando fogo, sendo lançado no mar. A mesma visão que o profeta Jeremias escreveu, mencionou aqui no seu livro, também João escreveu sobre a Jerusalém, a grande Babilônia. E o Senhor Jesus disse algo interessante sobre montanha ser lançado no mar. Em Mateus capítulo 21, versos 21, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te, precipita-te no mar, e assim será feito. Observe bem essas palavras. Tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Observe que esses versículos que eu acabei de ler está falando da figueira. Essas passagens, esses versículos estão dentro de um contexto onde o Senhor tem sérias e dura advertência contra Jerusalém. Esse contexto aqui, o capítulo 21, fala da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, a purificação do templo, a figueira seca, a parábola dos 2 filhos e a parábola dos lavradores maus, e são religiosos, assassinos. O Senhor Jesus contou uma parábola contra eles. Está dentro desse contexto. O Senhor está dizendo aqui para os seus discípulos que se tiver fé e não duvidar, eles direis não só o que foi dito, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte, disser: ergue-te, precipita-te ao mar. Olha essas palavras. Um monte se precipitar ao mar. Isso é impossível. Nunca aconteceu de um monte literalmente ser lançado ao mar. Alguém dizer ao monte: vai, monte, ergue-te ao mar. Jesus não estava falando disso. Eu li para você agora Jeremias, a profecia, que o Senhor ia revolver Babilônia como um monte incendiado e ser lançado ao mar. Da mesma forma também João no Apocalipse, no toque da segunda trombeta. Aqui nós temos um símbolo
nessa linguagem. O Senhor Jesus está falando aqui, quem é o monte? Jerusalém está edificada num monte. É de Jerusalém que o Senhor Jesus está falando. Observe que eles perseguiram a igreja do primeiro século. Mataram o nosso Senhor Jesus crucificado, crucificaram ele, fizeram aliança com os reis da terra, com Roma, estava adulterando, traindo o Criador, e o Senhor Deus disse que iria punir eles por ele derramar o sangue dos apóstolos, perseguir a sua igreja. E nós estudamos nos vídeos anteriores dos mártires que estavam clamando por vingança, lá no capítulo 6 de Apocalipse. E essa oração que eles fizeram foram com fé, sem duvidar. E o Senhor responde esta oração no capítulo 8 claramente. Perdão. Agora você vai compreender no capítulo 21 de Lucas o que o Senhor Jesus quis dizer, que o templo seria derrubado. O Senhor disse assim, perdão que minha garganta está bem ruim, mas vamos lá. O Senhor Jesus disse assim, que o Senhor puniria aquele povo, no capítulo 21, verso 24 de Lucas. E cairão a fio da espada, e para todas as nações será lançado cativo. E Jerusalém será pisada pelo gentio, até os tempos do gentio se completem. Até que o tempo do gentio se complete. A montanha ardendo em chamas, sendo lançada ao mar, se refere à diáspora, os judeus sendo espalhados, o Senhor dizendo que eles cairiam a espada, a fio da espada, e para todas as nações seriam levados cativo. Esse é o significado da montanha ardendo em chama, sendo lançada ao mar. O mar se refere às nações. Era exatamente isso que João estava contemplando no Apocalipse, no capítulo 12. O seu povo, o povo do Senhor Deus, orou com fé e o Senhor julgou a causa. Agora eu vou ler só mais para concluir o capítulo 18 de Apocalipse. Capítulo 18, verso 20. Alega que sobre ela, sobre a Jerusalém que caiu, ó céu, e vós, santos apóstolos e profeta, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais. Jerusalém caiu, porque Deus a derrubou.